existe praticamente. Nós estamos falando em inclusão sem olhar certos detalhes que são extremamente importantes. Então é importante, a inclusão é necessária, óbvio, é óbvio. E ela poderá crescer muito, né, com novas próteses, órteses, soluções de recuperação da pessoa que tem algum padrão de lesão. Essa é uma esperança colossal. Né? Quem sabe daqui a mais de 20 anos ninguém mais usa cadeira de rodas. É possível. Eu gosto de eletricidade, o sistema nervoso, o sistema elétrico. Né? Então, a inclusão é importante, mas de que forma? O Brasil é ótimo para fazer lei, decreto, mas são milhões de leis e decretos e tudo. E dinheiro? E orçamento para a inclusão? Está falando o professor aí que aqui na Federal chegou a faltar dinheiro até para papel higiênico. Né? Quer dizer, o ensino no Brasil, qual é a prioridade? Agora, nisso tudo, já que não dá para investir em 500 universidades, etc., para valer, vamos pelo menos criar uma universidade dedicada à pessoa com deficiência, né? Onde a gente possa desenvolver tudo que for necessário e que sirva de modelo, treinar professores, criar tecnologia, onde a inclusão seja reversa. Quem não tiver nenhuma lesão vai ser visto como uma exceção. Quer dizer, de fato, a inclusão, o ambiente tem que ser dedicado à pessoa com deficiência. Tá? Pode tirar, por favor. Então, mas e aí? Temos coisas estratégicas? Existem metas, cronogramas, datas, indicadores, recursos. Né? Vontade política. A vontade política hoje é definida pelo horário eleitoral. Né? Quer dizer, o que importa é quantos segundos a mais o fulano de tal acrescenta ao programa eleitoral. E os patrocinadores de campanha que indicam quem deve ocupar cargos estratégicos. Bem, vamos lá. A inclusão é possível? Onde? Quem? Em que dimensão? Qual é a capacidade do corpo docente, vocação, famílias estão conscientes? Vocês veem campanha regular na televisão e rede nacional a favor das pessoas com deficiência? Não, nós vemos a FIFA, né? Isso sim, isso tem todo dia. Só o horário que eles gastam com futebol vale uma fortuna. Horário 9 na televisão, para saber se o Zezinho quebrou o pé ou estendeu um músculo, coisa assim. É o Coliseu, é o circo. Então a pessoa diz que é esportista, desportista. O shopping, da pipoca, né, e da televisão. Quanto custa a inclusão? Quando chegaremos à inclusão universal? Os estudantes podem esperar? Quantas gerações nós vamos perder esperando que as nossas autoridades tomem consciência da importância da inclusão? Como acelerar a inclusão? Qual é a situação do sistema educacional brasileiro? Vamos ver esse anuário aí, meio chapa branca, que é um convênio com o Ministério, sei lá. Mas muito bom, porque nas entrelinhas, quem fez esse anuário foi muito inteligente. Ele colocou questões importantes. Então, a opinião desse senhor aqui: o Brasil tem ainda uma escola do século XIX, um professor do século XX, professor do século XX, mas um aluno do século XXI, principalmente nas grandes cidades. Nas cidades pequenas, talvez o aluno esteja no século XVIII, mas nas grandes cidades nós temos essa diferença colossal em cima do investimento anual do estudante. Aí uma maravilha, embaixo, Brasil, vamos dar um zoom aí. Olha onde é que nós estamos. Então, alguém falar que gasta muito na educação é um ignorante, não sabe, não entende, não conhece o Brasil. Porque a educação no Brasil é ainda uma prioridade ridícula. Aí
tem gráficos, dá para fazer bonitos, ajustando quanto gasta, mas você pode mudar. Quando a gente não tem recurso, vai fazer o quê? Então, nós temos muito discurso, conselho, seminário, congresso, publicações, teses, né? E prioridades forçadas pela mídia. Política em geral. Estão passando aquilo que eu falei, né? Pode mudar, né? Recursos, tem, vai tudo para especulação internacional. O que eu descobri? Tem uma tal de CGE que criaram aí um ano atrás, aí, que agora parece que está agora fazendo um mapeamento com competências em tecnologia assistiva. Será que eles sabem o que é tecnologia assistiva? Não? Nós estamos fazendo um mapeamento. Quero que eu contratar alguém para fazer isso. O nome é bonito, né? Tem uma missão pomposa, né? Um conselho de administração que envolve tudo quanto é ministério, coisa assim. Pode mudar de novo, está ruim, vocês poderão até ver isso melhor. Ou seja, muita conversa e pouca atividade real. O tempo passando, gerações perdidas, recursos aplicados em projetos distantes da educação. A educação e a inclusão ficam em que prioridade? Tecnologia assistiva, apoio técnico para perceber. Continuamos a fazer leis, decretos, normas, regulamentos, etc., e assim gastamos o tempo com burocracia e documentos, entre aspas, importantes. O nosso desafio é acelerar a inclusão, é acelerar a compreensão das dificuldades da pessoa com deficiência, né? E a inclusão universal. O governo do Brasil precisa aprender e querer, o governo no Brasil, quer dizer, o governo em todos os níveis, criar polos avançados de estímulo ao respeito ao desenvolvimento do estudante PCD, com destaque para o sensorial e o intelectual. É a minha proposta, né? Então, aqui eu entro num exemplo que eu acho fantástico dos Estados Unidos, do Brasil. Nos Estados Unidos nós temos a Galau. Aqui, por favor, adiante. Esse slide está meio fora, né? As universidades. Aqui está a Galau. Pode mudar. A Galau, para mim, é um negócio fantástico. Quando ela foi criada, era uma escola que o presidente dos Estados Unidos fazia questão de assinar os diplomas. E isso é tradição até hoje. 150 anos de existência. 150 anos. É iniciativa privada, não é pública, não. E aí o programa de pesquisas, os objetivos principais da Galau. No Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não estou enganado, a minha esposa tem ido lá com frequência para participar de seminários, etc. Ela fica extasiada, eu sei uma outra lá tem umas escolas federais, técnicas, né? Onde eu vi curso lá para treinador de cães-guia de Camboriú, né? No município de Camboriú. Então, em Santa Catarina, nós vamos encontrar, além do CREA de Santa Catarina, que até esteve aqui, assinando um convênio com o CREA do Paraná, nós vamos encontrar uma universidade consciente sobre essa questão. Só espero que ela não fuja disso, né? Que agora virou talvez outro assunto, lutar pela maconha. Então nós temos que fazer com que eles lutem pela inclusão, né? E nós precisamos mais, de ênfase em tecnologia, formação de pesquisadores e professores, ensino à distância, onde eu cito aqui sempre como exemplo fantástico o Cianê, aqui do grupo do LINC. Eu acho que vocês todos precisam conhecer em detalhes. Cursos de extensão, geração de cultura, de respeito ao PCD, e isso eu vejo através da criação de universidades especiais. O EAD, gente, é uma ferramenta paralela, especial, fantástica. Quer dizer, se nós temos uma universidade dedicada à pessoa com deficiência, ela pode ser um tremendo gerador de ensino à distância. Então, o INCA aí tem, mas o que eu vejo normalmente é a dedicação à área de humanos, e a área de engenharia, a área de medicina. Então, a nossa proposta é que a universidade
universidades especiais e públicas, dedicadas integralmente às pessoas com deficiência. Estimular a formação desse centro de PIB a favor do PCD e dar prioridade a cursos de custos elevados que não interessam à iniciativa privada. É lógico, paciência. Nós não vamos obrigar nenhum empresário a investir fortunas, ainda mais que nós não temos a cultura americana das grandes doações. Olha aí, os grandes bilionários dos Estados Unidos, muitos deles dedicam uma parcela do dinheiro que tem, imposto de renda, sei lá, em doações às universidades. E aqui no Brasil, para você conseguir R$50, o cara é gênio. Parece que ele fez muito comprando uma rifinha de galinha, né? Aí é complicado, nossa cultura é perversa, né? Nós temos, paralelamente, como sempre digo, criar, promover, apoiar o ensino à distância. Objetivos: acelerar a inclusão, explorar o máximo potencial do estudante, criar soluções, gerar cursos de preparação do professor, produzir material didático e pedagógico. Agora descobri que didático é parte pedagógica. Tem que olhar o Google, no santo Google, Wikipedia, isso é bom. E mais precisamente, aí um elenco de diretrizes, de coisas que eu, até a pedido do Borges fez aí uma vez, eu escrevi proposta, na esperança que o ministro algum dia desse, de criação de uma universidade especial. Né? Pode me dar um pouco? Então, isso tudo, gente, eu falo, né? Porque eu tenho, meu pai e meu avô eram eletricistas. Né? Minha família é grande, tem pessoas de todo tipo, com deficiência, sem deficiência, né? Vagabundos que outros mais CDFs. Né? Então, se vocês procurarem Santa Catarina, justamente, vocês vão encontrar de ponta a ponta. E assim, fiz cursinho em São Paulo, né? Engenharia em Minas Gerais, mestrado em Florianópolis, trabalhei na Copel, me aposentei lá, cheguei a presidente da Copel, fui presidente da Associação de Concessionários. Eu digo isso tudo para vocês, né? E o principal eu não disse, eu disse mal. Eu sou pai de crianças, e agora adultos, que são pessoas com deficiência, e que eu sei que são muito inteligentes, são trabalhadores. E só eu e a minha esposa para saber quanto sofrer. Obrigado. Agradecemos o engenheiro Cascais. Gostaria de passar a palavra rapidamente aqui ao Borges. Eu queria cumprimentar os três palestrantes e dizer que eu acompanho há muitos anos já essa luta do Cascais, e só quem está acompanhando aí há 20 anos é que sabe as decepções que muitas vezes a gente luta para que as coisas melhorem, e infelizmente os caminhos são muito tortuosos, mas temos pessoas na nossa vida, nos encontramos como o nosso coordenador do curso da Engenharia da Uniguaçu, que de uma sugestão acabou colocando em prática algo que eu tenho certeza vai ser um marco, Adailton, no Brasil. O que você está plantando, tenha certeza que a sua ação vai ser imitada por muitas faculdades de engenharia no Brasil afora, tenho certeza disso, né? Professora Miriam, eu queria também cumprimentá-la e dizer que aquela questão da Meta 4, que quiseram acabar com as escolas especiais, tem um pouquinho de inverdades nisso. Está aqui uma testemunha, que é o nosso vereador de Cascavel, Pedro Martendal, que quando houve aquela discussão, dizendo que a nossa ministra do Paraná estava querendo acabar com as APAES, eu fui, hoje somos adversários políticos, mas não deixo de ser amigo dela, eu fui candidato a vice-prefeito dela aqui em Curitiba, eu passei um e-mail naquele momento para ela perguntando: o que está acontecendo, Gleisi? Você está querendo acabar com as APAES no Brasil? Borges, não sei de nada, o que está acontecendo? Olha, tem um amigo meu, é vereador do PSDB, dirigente da Federação Estadual das APAES, está aí em Brasília, junto com a presidente da Federação Nacional das APAES, você pode atender? Mande já aqui.
No dia seguinte, ele esteve lá e ela ali naquele momento tomou conhecimento com eles do que estava ocorrendo, essa fofocarada que infelizmente ocorre aqui no Paraná, falando uma inverdade. Ela lutou e nos ajudou, né, Pedro, para que isso não acontecesse. Então, eu só quero fazer esse esclarecimento, até por um dever, até moral, porque, como disse, eu sou de um partido que é adversário dela, mas não posso admitir que digam uma mentira de algo que infelizmente ocorreu, e essa fofoca surgiu, infelizmente, de um partido que está no governo aqui no Paraná e se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Mas eu só queria assim, rapidamente falar isso, talvez se o Pedro quiser comentar também, mas cumprimentar os três palestrantes. Eu acho que a gente, apesar do desabafo do Cascais, eu acho que nós estamos progredindo, essa questão mesmo da acessibilidade, a cada ano a gente vê progresso. O CREA tem dado um exemplo, não só o CREA, outros CREAs do Brasil inteiro, o CONFEA, né, que criou agora recentemente um GT de acessibilidade. Eu tenho esperança, Cascais, eu acho que nós não vamos morrer sem ver esse Brasil melhor, se Deus quiser. Você quer viver muito? Só um esclarecimento. Na realidade, eu sou delegada nacional, né? Delegada nacional da ANAI, como o Pedro também é. Nós trabalhamos do mesmo jeito, do mesmo lado, enfim. Isso está registrado no eixo que era para ser discutido agora em fevereiro lá em Brasília. E eles alteraram esse encontro para novembro, né? A gente sabe porque esse é um ano político, então aquilo que fosse pedido agora e não ia ser cumprido, é mais fácil dizer não em novembro, né? Mas é um item do eixo 4 que está escrito lá para ser discutido daí na Conferência Nacional de Educação. Então nós vamos iniciar o debate, quem tiver as perguntas para fazer, quem realizou o escrito pode encaminhar, nós vamos repassar aos palestrantes. E também nós solicitamos, né, que se houver alguma sugestão, algum encaminhamento, para que possamos aplicar, né, as experiências aqui repassadas, replicar essas atitudes que estão sendo criadas, que foram apresentadas aqui em todo o Estado. Então nós colocamos um questionamento, então. Quais as ações e iniciativas podem ser sugeridas segundo o tema exposto para o CREA Paraná, né, referente à fiscalização, convênios, agenda parlamentar e outras ações, para as entidades de classe do Paraná e para os órgãos públicos, né? Então, com base nos temas aqui expostos, a palavra está aberta, quem quiser se manifestar, quem quiser fazer uso do microfone, e o pessoal também está à disposição para responder perguntas. Esteve lá na nossa faculdade, CESCAD, Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, ano passado fazendo uma palestra sobre acessibilidade, Borges e Sérgio, né? E a partir daquele primeiro evento, nós estamos direcionando também uma revisão curricular no sentido da implantação de uma disciplina específica de acessibilidade. Embora aqui no nosso curso, a acessibilidade ela está contemplada nas diferentes áreas. Eu, por exemplo, ministro a disciplina de instalações hidrossanitárias e abordo as instalações hidrossanitárias para pessoas com deficiência. Então, da mesma forma, nas disciplinas de projeto arquitetônico e todas as outras, a acessibilidade ela é contemplada, mas ela não está como disciplina específica. Nós pretendemos até torná-la uma disciplina específica em função da amplitude dos temas a serem abordados. E eu vejo como uma questão importante da gente colocar, não é somente a acessibilidade como uma questão técnica. Então, como a questão técnica nós estamos trabalhando, mas ao momento em que você cria uma disciplina exclusiva, nós conseguimos trabalhar também a questão humana, a sensibilidade, né? A
tivemos uma participação maciça dos nossos alunos, né? Chegamos aí a 350 pessoas participando e foi até de uma forma espontânea, eles não foram obrigados a participar, o que é importante, né, de destacar. Mas um projeto que nós estamos começando a escrever, a desenvolver, vai trabalhar primeiro na linha de pesquisa em acessibilidade. Nós queremos fazer um grupo de pesquisa em acessibilidade, estamos escrevendo esse projeto, justamente com o intuito aí de fazer a produção científica nessa área, que nós ainda não temos muito material produzido sobre isso, né? E a outra área que nós estamos também ainda em fase de redação de projeto é um projeto de extensão, onde nós pretendemos desenvolver atividades junto a famílias carentes que possuem pessoas com deficiência e que a maior parte das casas não é adaptada, né? Nós tivemos uma situação prática que a nossa secretária de Ação Social buscou a nossa universidade, que ela queria fazer uma adaptação na casa de uma criança que é deficiente e ganhou uma cadeira de rodas, então ele poderia se deslocar, mas em função da precariedade da moradia, né, são moradias às vezes até em área de risco, de pessoas de baixa renda, que realmente não é nem possível a circulação da criança com a cadeira de rodas, ele não consegue nem sair para fora, porque não tem uma rampa, não consegue entrar no banheiro, porque a porta é pequena, não passa. Então, o que nós pretendemos fazer nesse projeto os alunos fariam um diagnóstico, né, orientado pelos professores, e em parceria com o município, nós faríamos uma arrecadação de material e a Secretaria de Obras ou algum outro órgão do município executaria o trabalho. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto de extensão nesse sentido, que vai envolver os cursos de engenharia, de arquitetura e de construção de edifício. Eu acho assim, é pouco ainda, mas antes nós não tínhamos nada, né? Nós nem pensávamos em acessibilidade. Então eu acho que realmente nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Eu discordo um pouco quando você fala que a universidade não é inovadora. Eu acho que é sim. Talvez nem sempre a gente apresenta isso para a sociedade, mas eu acho que hoje, como a gente atua mais na área de pós-graduação, isso está nos levando ao desenvolvimento de muitas pesquisas. E a pesquisa é fundamental para a inovação, né? Só se faz inovação com pesquisa. Eu sou mais otimista. Eu vislumbro aí um futuro melhor. Eu acho que a gente pode evoluir muito ainda nessa área. Só deixa eu fazer um comentário assim, que o Engenheiro falou. Nós, na Unigaçu, nós temos um programa que é Engenheiros da Unigaçu construindo os cidadãos, nessa preocupação de prepará-los para o mundo e para as pessoas, no caso. Então, uma das vivências que nós fizemos no ano passado foi uma campanha para o Dia das Crianças, e os alunos, sem participação dos professores, eles se organizaram, foram levar os brinquedos, diferenciaram uma tarde com as crianças e voltaram analisando o que aquelas instituições precisam dentro da área de engenharia civil, dentro da área de engenharia mecânica, que eles podem fazer diferente. Para isso, é uma proposta para nós não. Como nós atingimos várias pequenas cidades, os alunos vão dentro da sua cidade fazer essa visita e trazer o retorno do que pode ser feito dessa acessibilidade. O engenheiro civil, como é que pode melhorar aquele espaço? O engenheiro mecânico, que equipamento que poderia produzir para melhorar aquele espaço? Então, são algumas coisas que nós estamos pensando nessa questão de ser mais humano, não ser humano, de ser mais humano. Professor Tocheiro, só um minutinho. Olha, pena que o Ricardo Mesquita não está aqui. Se não me engano, o Hospital das Clínicas é da Universidade Federal do Paraná, né? Como é que estão as calçadas em volta do hospital, sob responsabilidade do hospital? A UTFPR dentro tem rampa, tem tudo.
Como é que são as calçadas em volta da UTFPR? O CREA, ali no jardim, ali em cima, né, social, né? Até hoje não acionou a prefeitura para que aquele tubo que tem ali dê acesso para o lado certo do CREA, da CAL, etc., para a pessoa com deficiência. Ali é um caminho de burro que fizeram em cima de uma elevação extremamente perigosa, porque o elevador, que é outra excrescência, que é ali para Terrano, precisa de elevador, está para o outro lado. O portal do CREA, por que há meses a área da pessoa com deficiência está em manutenção? Ainda querendo informações desse seminário aqui, eu custei a encontrar. Então, gente, é nessas sutilezas que a gente vê falta de objetividade. Que eu sou engenheiro por vocação, trabalhei em manutenção. Você sabe o que significa trabalhar em manutenção numa empresa de energia elétrica? Ninguém quer discurso nem relatório, eles querem a luz. Então, quando você sai para fazer uma manutenção, não tem conversa não, você arruma, depois você explica. Então, é o melhor exemplo, foi a melhor lição para mim na minha vida. Foi quando eu casei com a minha namorada, grávida, e qual é a minha prioridade? Cuidar dela e do filho, que na época eu não sabia o que seria. E pronto, acabou. Quais são as prioridades? Nós temos prioridades ou a nossa prioridade é fazer papel? Obrigado. Meu nome é Tosqueiro Ida, economista, ex-professor da FAI, chefe do departamento da administração da FAI, ex-governador do Raios. Eu quero trazer aqui para reflexão o que o Cascais propôs, criação de uma universidade especial para pessoas com deficiência. Se aqui no Brasil alguém quiser seguir carreira de exército, oficial do exército, aonde vai estudar? Pode estudar em qualquer cidade? Não, só em Resende, Rio de Janeiro. Os jovens do Brasil inteiro têm que se submeter a viver na cidade de Resende e estudar na Academia de Agulhas Negras, para formar aspirante oficial e seguir a carreira de chegar a general do Exército. Como disse a professora, desde 1938, há quase 80 anos, no Brasil se fala em incluir as pessoas que apresentam deficiências. Já nasceu alguma universidade especial para essas pessoas? Não. Todo ano, nos últimos anos principalmente, está pipocando novas universidades. Quer dizer, dinheiro que todos nós, inclusive as pessoas que têm necessidades especiais, pagam imposto, e esse imposto não volta para essas pessoas, volta para a maioria que dizem que não tem nenhuma deficiência. Então, minha proposta para colaborar com a ideia do Cascais é nós pensarmos todo mundo junto e se chegarmos à conclusão de que fazer a justiça com essas pessoas injustiçadas há quase 80 anos, propor criação de uma universidade num ponto mais ou menos equidistante do Brasil, são 4.200 e 4.100, mais ou menos 2.000 quilômetros aproximadamente, mas não em Brasília, uma cidade, digamos, de 200 mil habitantes, mais ou menos 100 a 200 mil habitantes, para que as famílias dos professores serão deslocados, tenham também condições de vida, educar seus filhos, etc. Não pode ser uma cidade muito pequena, porque ninguém vai querer trabalhar num lugar desse. Então, criar uma universidade com professor de Libras, etc., para todas as disciplinas, para todos os cursos. Porque o orçamento da União sempre diz que está curto. Se está curto, nós não podemos espalhar para o Brasil inteiro o mesmo tipo de tratamento. Então vamos centralizar, a exemplo da escola, a Academia de Agulhas Negras, para formar as pessoas que precisam de necessidades especiais, que precisam de apoios especiais, e fiquem aí. O Brasil inteiro poderiam chegar nessa cidade e estudar. Isso vai dar uma inclusão para alguns milhões
de brasileiros nossos, que pode ser nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos. Eu acho que vale a pena, que até agora eles só pagaram imposto e não receberam nada de troco. Eu me lembro em 2006, quando essa rampa era feita com aquele tapume, e o reitor, o professor Carlos, que estava aqui, ele disse: a Universidade Federal do Paraná faz meia culpa. Por quê? No dia da vestibular, nós damos jeito de contratar professor livre para dar assistência para a pessoa que está fazendo o vestibular. E por sorte, se passar no vestibular, azar dele, que não tem professores para acompanhar. Ele mesmo disse aqui em 2006. De 2006 para 2014, será que mudou? Não. Então, acho que vale a pena, o povo brasileiro inteiro, 200 milhões, uma parte do imposto que nós pagamos, seja construído um centro de excelência, onde dá para trazer, inclusive, acadêmicos de outros países que também não têm esse centro, que venham também aprender aqui no Brasil. Acho que nós temos que sair do modelo tradicional, cabeça tradicional, e ir para frente, avançar alguns passos à frente. E por que não pode começar isso no Brasil? Acho que o brasileiro tem condições de fazer isso. Dinheiro, na verdade, tem. Vamos botar 1%, meio por cento do orçamento, dá para fazer esse tipo de coisa. E incluiríamos de uma vez só todos os irmãos nossos nessa universidade. Que tal fazer uma reflexão sobre isso? E depois achar um caminho mais adequado para a viabilização dessa ideia. Esse negócio de fazer muito pouca coisa em tudo quanto é lugar não dá resultado. Eu acho que nós temos que partir para uma solução mais radical, mais eficaz, para que traga resultado de uma vez para todas. Isso vai fazer com que hoje, amanhã e sempre, ali vai ser centro de excelência para as pessoas que precisam realmente de apoio especial, um sistema especial adequado para esse público-alvo, que não é muito pequeno não, é grande. E como não existe esse centro de excelência, quantos jovens que não conseguem vislumbrar a ideia de dar continuidade no estudo? Para dizer, bom, eu não tenho condição de ler, vou ficar por aqui. Ele não vai para o terceiro grau, não vai tirar mestrado, doutorado. São pouquíssimas pessoas que têm essa coragem e vai, mas a maioria fica no meio do caminho. Então, isso é uma grande injustiça que nós estamos fazendo para os nossos irmãos. Era isso que queria trazer aqui como contribuição, para ver se nasce algum tipo de ideia para que o povo brasileiro destine uma pequena parcela do seu imposto para trazer oportunidade para milhões de irmãos nossos. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Rodolfo, eu sou de Porto Alegre. Não sou da área da engenharia, aliás, não sou. Sou Paulo nas ciências exatas. Eu sou formado em Direito e Jornalismo. E tenho problema físico, tenho paralisia cerebral. Eu acho que a ideia de que está sendo adotada agora de uma faculdades que tenham a disciplina de acessibilidade, eu acho válido, positivo. Mas eu não entendi o caso da universidade. Seria essa universidade só para as pessoas deficientes físicos, ou com deficiências, ou qualquer. Porque eu penso, a pessoa vai tudo bem, lá dentro do lugar local, mas tudo bem, vai estar no meio das pessoas com esses problemas, então não vai ter problema nenhum, mas saindo de lá, na convivência, no mundo, fora, como é que ela vai se sentir depois? Eu acho que um motivo para ter uma necessidade. Como é que vai responder? Eu gostaria de responder essa questão.
acima de tudo, na área de humanas, não tem problema, exceto para a pessoa com deficiência sensorial e intelectual. Aí depende muito da escola. Agora, na área de engenharia, medicina, que são cursos caríssimos, quando bons, tem muito curso aí que diz que forma engenheiro, mas não tem laboratório, não tem nada. Nós precisaríamos de ferramentas especiais, laboratórios especiais, de professores especialmente treinados e muito bem treinados para levar um jovem no meio de máquinas, de energia elétrica, de tudo, e dizer: olha, fulano, é isso, uma turbina, é assim que mexe, que monta, etc. Eu quero dizer que essa é uma das razões. A outra razão é inclusão reversa. Assim como nós, como a pessoa com deficiência, se submete à boa vontade de uma universidade. Será que ela vai me dar acessibilidade? Será que eu vou conseguir? Será que o reitor entende? Vamos criar uma universidade onde tudo seja ao contrário. Do office boy ao reitor, sejam todas pessoas com deficiência ou testadas vocacionalmente. Aqui, infelizmente, a gente vê nos concursos, é conhecimento, não é vocação. Tá? Então, nós temos que montar, descobrir uma maneira de ter uma unidade educacional e, a partir dela, pesquisa, ensino à distância, soluções. Quer dizer, se você pode concentrar recursos, você tem dinheiro para laboratório, divide esse dinheiro por 100. Vai dar uma porcaria de um laboratóriozinho desse pré-fabricado, você compra ele em tudo quanto é escola. Agora, junta esse dinheiro numa escola, é que nem eu, sou de Itajubá, formei em Itajubá. Quando era o Instituto Eletrotécnico de Itajubá, os laboratórios eram fantásticos. Agora virou universidade. A área de eletrotécnica foi lá para baixo de prioridade. Não é a mesma coisa. Então, ali é um exemplo claro. Desculpe o seu nome. Então, meu ouvido não achou. Rodolfo. Obrigado. Não sei se eu respondi. Eu achei que a minha preocupação é sair da universidade. Como é que fazer a convivência fora? Continuar igual. Nos Estados Unidos, como é que é nos Estados Unidos depois que ele sai da Granada? Olha, só para você ter ideia, meu filho esteve nos Estados Unidos há uns 30, 40 anos atrás. E ele voltou empolgado. Pai, lá o surdo é respeitado. Porque a Gallaudet gerou N escolas nos Estados Unidos. São escolas privadas, o governo não impõe, a universidade tem liberdade. Mas graças a Gallaudet, em Washington, com o apoio do presidente, como é o caso da Dinamarca, se não me engano, que teve o apoio de uma rainha, uma coisa assim, ou na Bélgica, não sei. Quer dizer, onde o problema tocou fundo, quem manda é o caso da Europa, de modo geral, por causa da guerra. Né? Na década de 60, até o metrô tinha vagões dedicados a pessoas com deficiência, mutiladas de guerra. Então, quando você tem quem manda com consciência, né? É o caso da surdez. A surdez é uma epidemia hoje. O autismo é uma epidemia. Está crescendo velozmente. Né? Então, antigamente essas epidemias não existiam porque as pessoas morriam cedo. Ninguém chegava. Quem chegava, eu, na minha idade, no tempo dos meus avós, eu estaria rezando num cantinho lá qualquer. Se estivesse vivo. Será que é? Eu também, realmente, eu tenho notado que tem aumentado mesmo os problemas. Eu penso, mudou tanto assim a situação. Por exemplo, posso citar a alimentação, a condição de vida das pessoas. Isso eu acho que favorece porque haja uma mudança no físico da pessoa. Eu tenho entendido
Rodolfo, certos tipos de pessoas com deficiência não precisam de universidade especial. Não precisam. Né? Tem facilidade de comunicação, tem sociabilidade, tem acessibilidade. Agora, em alguns casos, principalmente no caso da surdez, da deficiência intelectual forte ou física também, nós precisamos de ambientes onde uma quantidade enorme de monitores, de professores, o layout, a construção do prédio, tudo, laboratório, biblioteca, tudo tem que ser adaptado. Que experiência do Oi? O meu filho simplesmente lá no UTFPR quase se suicidou. Quer dizer, chegou num momento que ele entrou em desespero, porque os professores olimpicamente ignoram. E não foi porque eu não fui lá falar, não, porque o reitor era meu amigo de muitos anos. Só um detalhe, o filho dele fez, filho do Cascais, fez sempre escola especial. Os méritos dele passou na UTFPR da universidade. Simplesmente a universidade não estava preparada e ele entrou em parafuso, quase se suicidou. E não é só lá. E abandonou, pior, abandonou. Eu fui lecionar na Tuiuti para estar próximo dele. Tinha um professor lá, acho que é tarado, maníaco, ele tem alguma deficiência comportamental, que ele achava bonito reprovar aluno. Era um animal. Né? Não tinha conversa. A UTFPR tinha um lá, eu fiquei sabendo, por que prova que vai ter? Quando? Eu não sabia, o professor se mandou no fim de semana e não explicou direito. Outro, ele levou uma nota baixa e o cara disse em sala de aula na frente dos colegas dele: olha, você vai tirar nota baixa, você fez uma boa prova, só que você não respondeu aquilo que eu ensinei em aula, que não consta de livros. Então, mas ele é surdo. Agora, quando ele estava no positivo, ele recebia em casa todo dia, via internet, as aulas dadas. Você vê a diferença entre uma escola privada, né, que teoricamente seria insensível ao aluno, e uma pública. O Cianê, a Uninter, vai lá conhecer o trabalho do Cianê, da professora Leomar Marquezine, você vai ver que coisa fantástica. Quer dizer, ela não fica fazendo teoria, não. Ela vai lá, ela vai visitar os alunos, ela roda o Brasil, ela fala. Se ela quiser escrever paper, ela escreveria uma enciclopédia de papers. Não me interessa mais ler paper, eu quero é ver solução. Porque amanhã eu poderei ter um bisneto, que já tem bisnetos, com deficiência, e aí? Vai viver tudo até que as suas altezas resolvam entender a importância da pessoa com deficiência. Você é um cara bem sucedido, chegou a uma profissão, está em Porto Alegre, que é uma cidade de ponta. Agora veja o cara de Campina Grande, lá de Cascavel, ou Cascavel é até uma boa cidade, vai lá para Rondônia, para o Mato Grosso, sei lá o quê, né? Longe, porque nós temos 200 milhões de brasileiros espalhados em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, meu amigo. Aí é que vem a importância do ensino à distância. Pode falar você. Meu nome é Denise. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa questão da universidade para pessoa com deficiência, da inclusão reversa ou ao contrário, como o senhor comentou. Não sei se no final vai ser elaborada uma proposta ou serão elaboradas várias propostas, e uma delas seja essa, mas eu queria pontuar algumas questões. Uma delas é a seguinte: o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Isso tem que ser respeitado. Então, eu acredito que se essa for a proposta, as pessoas com deficiência têm que ser qualificadas, se vale a pena esse investimento. Se as pessoas com deficiência querem uma universidade só para elas, ou mesmo com a inclusão reversa, por quê? Eu perdi a visão há cerca de 7 anos, já era formada,
públicas e universidade pública. E eu já não tinha acesso à educação quando eu não tinha deficiência. E agora menos ainda. Conheci pessoas que estudaram no Instituto Benjamin Constant, já estive lá, no paraíso, porque lá você tem acesso ao conhecimento, mas lá eu também fui discriminada pelo meu sotaque, porque eu sou paranaense, sou carioca, assim, sou carioca. E o que eu precisei melhorar foi a minha capacidade de enfrentar adversidades. Então, o meu posicionamento é o seguinte: ir para uma universidade que se dê total condição de acesso ao conhecimento é espetacular. Mas e a hora que você sair de lá, como o Rodolfo falou? Você não vai chegar no local de trabalho e você vai ter acesso a tudo. Você não vai ter pessoas capacitadas, com habilidade, preparadas para convivência com você. Então, acho que é primordial que essa questão seja tratada com as pessoas com deficiência, porque as minorias têm que ser consultadas. A maior parte da população não conhece a nossa realidade. E deixar pessoas que não conheçam a nossa realidade tomem decisões, para nós, talvez seja uma decisão que não atenda às nossas necessidades. Conheci pessoas que estudaram no Instituto Benjamin Constant, muito bem preparadas, entraram em universidades, em outros colégios super conceituados e ficaram com depressão, porque chegaram lá e não eram acostumados com aquela realidade. É difícil. Eu passei e passo até hoje pela discriminação, assim como outras deficiências. Não é fácil. A fala das pessoas é muito bonita, mas às vezes a vontade é de gravar a fala das pessoas e depois fazer um debate para as pessoas se traem em todo momento. Isso que o senhor comentou do seu aprendizado no curso de exatas, eu sou formada em Química, a gente tem que mostrar resultados, isso é verdade. Chega de conversa, se 1 mais 1 para nós é 2, se não for 2, está errado. Então, papo não resolve, tem que ter resultado. Agora, eu acredito que as pessoas com deficiência também têm que desenvolver a habilidade de lidar com pessoas que não estão preparadas para conviver conosco, porque o mundo é feito de pessoas diferentes. Uma das dificuldades que eu sinto depois de ter perdido a visão é, inclusive, de me relacionar com pessoas com deficiência que me discriminam porque eu já enxerguei. Então, nós achamos que tem facilidades. E eu penso que pessoas que perderam a visão e pessoas que nasceram cegas perderam a visão, têm algumas vantagens que as que nasceram cegas não têm, e vice-versa. Eu penso que talvez o que a humanidade tenha que refletir são princípios, são questões de respeito ao ser humano. Nós estamos discutindo aqui inclusão, uma questão super pertinente. Esses dias atrás, em uma discussão na universidade onde eu trabalho, várias pessoas com deficiência estavam participando, discutindo, e no meio da nossa discussão o que a gente comentou foi o seguinte: nós aqui discutimos inclusão e todo dia nos noticiários pessoas matando pessoas. Então nós estamos atrasados. Já da eternidade, por isso que a gente tem que discutir valores. Porque deficiência, para mim, se for para falar em deficiência, são as metodologias, as edificações. O ser humano ele é diferente. A gente tem que aprender a conviver com a diferença. Obrigado. Parabéns pela sua explanação. Queria dizer que esse evento está sendo gravado. A sugestão de criação dessa universidade, eu vou pedir ao Cascais que formalize isso num documento para entregarmos à direção do CREA, né? E a gente levar adiante uma proposta do seminário até as autoridades competentes aí no Brasil, ao MEC, enfim, né? Eu peço desculpa aos senhores, eu fui avisado ainda há pouco, a Universidade Federal do Paraná, infelizmente, os funcionários estão em greve, tem algumas pessoas
funcionários que estão aqui nos ajudando, porque era para termos encerrado já às 18h30, já são 19h10. Então, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Pedro Marcandal, de Cascavel, que é um dos dirigentes da Federação Estadual das APAES aqui no Paraná, para fazer as suas considerações e, na sua fala, encerrar a atividade de hoje. Boa noite a todos, vou ser bem objetivo, e um dos motivos que me fez também pedir a palavra é esse exemplo da Uniguaçu. Adailton, leve o meu abraço e meu parabéns à universidade lá, e que sirva isso de semente